Isaías no capítulo 1, os versos de 10 a 15. Digo versos porque trata-se de uma poesia. Aliás, é um aspecto muito ignorado dos profetas, é que boa parte dos oráculos proféticos são feitos por intermédio de poesia. Isaías capítulo 1, versículos de 10 a 15. Vou fazer a leitura, peço que os irmãos, com atenção, acompanhem nas suas Bíblias. A palavra do nosso Deus diz assim: Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocausto de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas de rodeio tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que se multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. O profeta Amós ou o profeta Miqueias, que são justamente contemporâneos de Isaías, eles vão mostrar então a triste realidade que estava acontecendo no reino de Israel e no reino de Judá, especialmente com relação às desigualdades sociais, impostos elevados, latifundiários no campo, balanças adulteradas, juízes corruptos, reis negligentes com as condições do povo. Ou seja, a condição social em Israel era bastante triste, com o povo sofrendo, uma grande massa de pessoas pobres sustentando na realidade a classe social mais elevada num pequeno número de pessoas ricas. Já a condição espiritual do povo, então, era da mesma forma. Apesar do fato das festas religiosas ao Deus de Israel estarem em pleno funcionamento e o templo estar ricamente abastecido, os profetas estavam cada vez menos interessados nos pecados do povo e cada vez mais interessados em ganhos financeiros. Até enquanto estudava o texto, esses dias atrás, eu consegui colocar na internet dizendo, parece que o Brasil é apenas uma paráfrase, né, do que acontecia nessa época. A realidade é que parece que os profetas Amós e Miqueias, tratando das injustiças sociais, de governantes corruptos, de impostos elevados, estão falando para nós dos dias de hoje. E, infelizmente, nós vemos muitas igrejas, muitos pastores que calaram a sua mensagem profética, acusando o pecado do povo e acusando a maldade desses reis por causa de ganhos financeiros. O propósito, então, do autor para com esse trecho que lemos era de acusação contra a frieza com que o povo de Deus estava ao se apresentar no culto a Deus. Não havia qualquer culpa no oferecimento de um culto frio e mecanicista, que focava a realidade dos atos externos e não a devoção pessoal. E a grande verdade, queridos, é que eu creio que nós muitas vezes nos enganamos porque a mensagem profética, na realidade, ela tinha justamente esse conteúdo, o conteúdo de condenação. E eu creio que a gente, talvez influenciado por um pensamento mais pentecostal, a gente pensa que profecia tem a ver com prefiguração, ou seja, falar do futuro. Os profetas falaram do futuro, é bem verdade. Mas, basicamente, o conteúdo da sua mensagem, o principal conteúdo da sua mensagem,
tinha mais a ver com condenar e apontar os pecados do povo, e menos com relação a falar do futuro. O texto, então, meus irmãos, ele começa falando sobre a necessidade de nós ouvirmos. A mensagem fala, então, em ouvir. É bem verdade que o verso 10 começa com governantes de Sodoma na NVI, mas se você for olhar na revista atualizada, você vai ver ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra não é uma palavra qualquer. Na realidade, ela se torna até mesmo a ênfase desse texto, porque a ênfase é em ouvir. Não simplesmente em escutar. Eu creio que no português a gente consegue perceber um pouco dessas diferenças, mas a ideia é ouvir. E ouvir aqui não significa simplesmente entrar pelo ouvido e sair pelo outro, mas acho que tem tudo a ver com obediência. Eu creio que o que Isaías quer dizer aqui para nós, falando de uma forma tão enfática, tão imperativa, ouvir a palavra do Senhor, ele quer dizer que você não deve simplesmente escutar, mas que você deve ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Isso precisa entrar no seu coração e fazer grande diferença na sua vida. E ouvir, na realidade, não é qualquer coisa, mas é ouvir a palavra do Senhor. A realidade é que o povo de Israel estava desobedecendo a aliança com que ele estabeleceu, e aqui Deus se coloca como um rei, como um juiz, em que ele deseja que o seu povo ouça a sua palavra. A acusação então se torna muito mais ofensiva a partir do momento em que ele chama os governantes, ou chama o próprio povo de Israel, mencionando Sodoma e Gomorra, governantes de Sodoma e povo de Gomorra. Isso talvez seja a mais pesada das acusações que um profeta poderia fazer. No capítulo 19 do livro de Gênesis, você pode lembrar o que foi que aconteceu com essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, tendo em vista tantos pecados, tanta imoralidade com que eles viviam. Havia um sentimento, então, de grande rebeldia contra Deus. Deus envia, então, 2 anjos, eles destroem aquela cidade totalmente. Por isso que chamaram o povo de Israel, povo de Deus, de povo de Sodoma, governante de Sodoma e povo de Gomorra, se tornava uma ofensa muito grave. Mas eu creio que a parte mais importante começa a partir do versículo 11, quando ele começa a fazer uma série de perguntas. Uma série de perguntas relacionando o que tem a ver, que tinha mais a ver com relação ao culto que o povo de Israel oferecia. Para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Chega de holocausto de carneiros. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros ou de bodes. Parem de trazer ofertas inúteis, incenso, festas de lua nova, festas fixas como sábado, reuniões, todas essas coisas. É preciso que nós entendamos, irmãos, o caráter dessa mensagem. É preciso que nós entendamos, acima de tudo, que o Antigo Testamento, ele é apenas assim, não apenas, mas o Antigo Testamento ele é uma metáfora do Novo Testamento, ok? É preciso que nós entendamos que todas as vezes em que uma festa é mencionada, ou todas as vezes que um elemento ou que um personagem do Antigo Testamento é mencionado, tudo isso tem a ver com uma única pessoa, Cristo Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Quando nós pensamos em Davi, por exemplo, nós pensamos em Davi como um grande rei. Jesus foi um rei muito melhor do que Davi. Davi é apenas uma metáfora, é apenas um personagem que está apenas apontando para Jesus. Quando nós pensamos então no Cordeiro, que era tão importante nesse período em que eram oferecidos sacrifícios, Jesus é o sacrifício perfeito. É o Cordeiro que foi imolado perfeitamente. Aqui então, quando nós falamos da nação de Israel, Deus está apontando na realidade para uma realidade muito mais profunda. A realidade é que a igreja visível de Cristo era o Israel físico. E dentro da nação de Israel existia ímpios
e crentes, e crédulos. Assim como existe dentro das nossas igrejas nos dias de hoje. Infelizmente, as nossas igrejas são como a nação de Israel, cheia de pessoas ímpias. Mas dentro dessa nação de Israel, existe também o povo de Deus. É o que diz, por exemplo, Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, e não pela escrita. Para estes o louvor não provém de homens, mas de Deus. É preciso que fique muito claro na nossa mente, irmãos, que o que Deus está trazendo aqui para nós, nessa sua palavra, nessa palavra de hoje, tinha a ver com o povo de Israel, mas tem muito a ver com a nossa vida nos dias de hoje. Nós representamos, ou melhor, a nação de Israel nos representava. Os sacrifícios, os holocaustos que eram oferecidos no Antigo Testamento, têm tudo a ver com o que nós estamos fazendo aqui hoje, oferecendo um culto ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo também vai dizer lá em Romanos capítulo 12, para que nós apresentemos um culto vivo, ofertas vivas, e tem a ver então justamente com as ofertas oferecidas no Antigo Testamento. É por isso, meus irmãos, que existe a necessidade de nós compreendermos que o nosso culto, o culto que nós prestamos aqui nessa noite, precisa ser um culto vivo. Não pode ser um animal morto que está sendo oferecido. Aliás, no Antigo Testamento existia a necessidade de você apresentar um animal perfeito. Você não podia apresentar um animal que havia sido mordido por um lobo, por um puma, o que quer que fosse. Você tinha que apresentar um cordeiro macho do 8º dia, ou seja, um animal perfeito. E havia então, queridos, a grande necessidade de haver sinceridade no coração daquele que apresentava o seu holocausto, daquele que ia apresentar o seu sacrifício, não meramente como um ato externo, não meramente como um animal que ele levava à presença do sacerdote, mas havia grande necessidade que houvesse uma disposição no coração de fazer aquilo. É por isso que no livro de Levítico vai dizer assim: quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em quem pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Ou seja, havia necessidade então, irmãos, de confessar o pecado. E a confissão tem tudo a ver com o reconhecimento de uma culpa. Tem tudo a ver com a consciência de que você falhou diante de Deus. E de que todas as vezes que você se apresenta diante de um Deus santo, você se apresenta com a sua consciência culpada. E que você precisa, para oferecer uma oferta verdadeira, você precisa confessar o seu pecado. E isso precisa ser algo interno. Precisa ser uma disposição interior do seu coração. Embora Deus tivesse exigido que esses que esses holocaustos fossem oferecidos, esses sacrifícios não tinham valor algum se fossem feitos meramente como um ritual ou sem o fervor de todo o coração. Foi exatamente essa a resposta que o profeta Samuel deu ao rei Saul a respeito dos holocaustos que o rei temerariamente apresentou a Deus. O que o profeta Samuel disse a Saul? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Eu creio, meus irmãos, que esse é o ensino central desse trecho. A necessidade de nós estarmos apaixonados por Deus. Eu creio que essa é a necessidade de nós apresentarmos um culto que não seja mais um fardo para Deus.
Eu quero dizer para você nessa noite que eu vejo certo fervor nessa igreja. Eu vejo certo amor por Deus nessa igreja. Eu acho que nós não somos uma igreja problemática nesse sentido. Eu vejo irmãos sinceros nos cânticos, eu vejo os irmãos atentos no momento da palavra. Nós não somos uma igreja tão problemática. Acho que eu já passei por algumas igrejas e por algumas situações, como por exemplo, visitei uma sinagoga uma vez, enquanto os homens apresentavam lá o seu culto a Deus, as mulheres lá em cima ficavam no segundo andar da sinagoga, conversando, tricotando lá em cima, jogando conversa fora. E eu creio que nesse sentido nós não somos uma igreja tão problemática. Mas a realidade é que nós não nos comparamos a uma outra igreja. Nós precisamos nos comparar a Deus. E todas as vezes em que nós oferecemos um culto a Deus, nós precisamos dar o nosso melhor. Nós precisamos demonstrar a verdadeira convicção. Nós precisamos demonstrar emoções. E eu creio, queridos, que muitas vezes, você e eu, nós não fazemos isso. Eu creio que muitas vezes Deus se sente enfatuado, talvez, cansado, de tantas coisas que nós fazemos, de tanto serviço religioso que nós fazemos, de tantas atividades. E isso tem a ver, na realidade, com a sua vida. Eu creio que nós podemos falar muitas vezes da liderança da igreja e apontar os erros da liderança da igreja. Mas eu creio que Deus fala especificamente com você nessa noite. Eu acredito que muitas vezes Deus está cansado das nossas ofertas. E se você vem para esse culto achando que isso é mais uma obrigação religiosa que você cumpre, é mais um checklist da sua relação com Deus, Deus se sente cansado da sua oferta, Deus se sente cansado do seu sacrifício, dos seus holocaustos. Lembro que alguns anos atrás, um professor de espanhol que eu tinha no segundo grau, ele contou que estava na casa do pai dele, e estava ele e o pai e o seu avô, pai do pai dele, então. E ele sentado à mesa, tomando café. Em determinado momento, ele pega o pão, corta o pão e pega uma grande camada de margarina, de manteiga, e passa no pão. E ele contando para a gente que ele mordia o pão e a margarina caía assim do pão, né? E o avô dele, que era bastante rigoroso, né? E o pai também extremamente rigoroso, muito rigoroso, fala para ele: esse teu filho gosta de margarina, né? Aí o pai fala: eu vou ver o quanto que ele gosta depois. E depois que o avô foi embora, o professor contou que o pai dele deu pote de margarina para ele e disse assim: olha, você só vai sair daqui desse quarto depois que você comer todo esse pote de margarina. Irmãos, ele contava que na terceira colherada, ele já não aguentava mais ver margarina pela frente. E eu creio que esse sentimento de repulsa, esse sentimento de, sabe? É isso que a palavra fala para nós, irmãos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Se você se aproxima de Deus com um sentimento, com uma disposição falsa, se isso é apenas mais um serviço religioso que você presta a Deus, como que você acha que Deus se sente? Como que você acha que é o sentimento? Eu creio que é a mesma forma, é esse cansaço, eu não aguento mais isso. Isso para mim é a 10ª colherada de margarina. Irmãos, ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes nós somos acusados de frieza espiritual.
As nossas igrejas históricas, presbiterianas, são acusadas de frieza espiritual. E, sinceramente, eu não quero que nós tenhamos arrombos de emoções, gente chorando, ou caindo em êxtase, ou pessoas falando em línguas. Eu creio que isso, na verdade, esconde um outro tipo de frieza espiritual. Mas eu creio que, muitas vezes, isso tem a ver com a sua vida. Muitas vezes Deus se sente cansado do que nós fazemos para Ele. Nós somos chamados a cantar, e as palavras, junto com uma melodia, saem da nossa boca, sem sentido nenhum. Nós somos chamados a orar, e as nossas orações, como eu falo muito para os adolescentes, são as mesmas orações de sempre. Eu chamo isso de oração carimbo. É a mesma oração repetida o tempo todo. É a oração que você pode colocar em qualquer momento do culto. As suas ofertas, os seus dízimos, são meramente um ato religioso. Você está ajudando a igreja. Eu creio que o momento em que nós nos aproximamos para ouvir a palavra do Senhor, a gente está mais pensando no jogo de futebol, ou mandando mensagem no celular. E sabe de uma coisa? Isso não é uma mensagem encomendada, sabe? Eu não conversei com o pastor Ediano, com o pastor Fernando, para que eu trouxesse esse tipo de mensagem que fosse apenas um sermão de um homem para outros homens. Mas eu quero que haja disposição no nosso coração, irmãos. Haja uma disposição verdadeira. Haja um verdadeiro amor por Deus. Um verdadeiro amor pelo que Cristo fez por nós. Um verdadeiro sentimento de desejo, de chegar em casa e assentar e ouvir a palavra de Deus, ou durante os cultos, que nós ouçamos a palavra do Senhor, cantemos com vigor, e que a nossa mente não esteja vagando por outros lugares. Nós temos belos cânticos, nós temos belos hinos, mas muitas e muitas vezes nós estamos indispostos a ouvir o Senhor. E o profeta também diz: qual que é o motivo de tudo isso? Qual que é a razão por que nós oferecemos um culto muitas vezes tão frio ao Senhor? Ele continua dizendo, versículo 13 e versículo 15, eu acho que tem a resposta. O versículo 13 diz assim: não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. O versículo 15, lá no final, diz: as suas mãos estão cheias de sangue. Certa vez eu ouvi de um pastor, em que ele dizia o seguinte, que quando não há culto na vida, não há vida no culto. E eu entendo que essa é a grande realidade. Eu creio que isso tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida, porque nós nos prestamos a oferecer um culto a Deus com a nossa vida cheia de pecado. Nós nos prestamos a oferecer um culto a Deus sabendo que nós odiamos o nosso irmão. Nós nos prestamos a oferecer um culto a Deus quando nós fraudamos as notas fiscais da empresa, ou a gente fica com a menina do colégio, ou a gente cola na prova. A nossa grande moralidade é essa, meus irmãos. Quando não há culto na vida, e aqui que nasce o grande aspecto da mordomia cristã, não tem a ver somente com esse momento, não tem a ver somente com esse momento em que você vem para a igreja, não tem a ver com o seu serviço religioso, mas também com a vida que você vive lá fora. E você consegue perceber então que o fato de você viver uma vida imoral do lado de fora traz para dentro da igreja, e isso afeta os seus relacionamentos. Eu lembro que a palavra de Deus nos diz que nada, meus irmãos,
Nada é capaz de vencer o reino de Cristo, nada é capaz de vencer a igreja. O Senhor Jesus, inclusive, nos lembra, dizendo que nem mesmo as portas do Hades, a morte, seria capaz de vencer a igreja. A única coisa que é capaz de vencer a igreja é o pecado. O Senhor Jesus nos diz, lá em Romanos, que nada pode nos livrar do amor de Deus, separar-nos do amor de Deus. Nem perigos, nem alturas, nem a morte, nem as coisas que virão, nem espadas, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Mas quando eu lembro que, inclusive, esse mesmo profeta, o profeta Isaías, diz lá, no capítulo 59, no versículo 2, ele diz o seguinte: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. É por isso, irmãos, que o nosso culto, muitas vezes, o culto que você oferece, muitas vezes anda frio. É por isso que você, muitas vezes, anda tão indisposto com Deus. É por isso que você não tem paixão pela palavra de Deus. É por isso que você não tem o mesmo vigor na oração. Porque o seu pecado impede que você tenha verdadeiro relacionamento com Deus. O seu pecado rouba a sua vitalidade espiritual. O seu pecado traz você culpa. E é isso que acontece, meus irmãos. É isso que acontece quando a palavra de Deus nos diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós não fazemos isso, muitas vezes, por causa do nosso pecado. E eu quero encerrar essa mensagem, irmãos, na verdade, trazendo uma palavra de consolação. Eu creio que todos os profetas, na realidade, eu já tive a oportunidade de estudar cada um deles, e eu creio que, basicamente, a mensagem dos profetas se relaciona com isso, com uma mensagem de condenação, mas, ao final, em todos os livros dos profetas, você vai ver também uma mensagem de consolação. Porque, na realidade, nenhum de nós é apto para oferecer culto a Deus. É isso que ele diz no versículo 12. Quando vocês vêm à minha presença, quem foi que pediu? Quem lhes pediu que só pusessem os pés nos meus átrios? Quem foi que pediu para que vocês viessem aqui essa noite? Será que Deus deseja ou será que Deus precisa de alguma coisa nossa? Deus não precisa de nada nosso. Mas a realidade, querido, é que, mesmo que nós não sejamos capazes de oferecer um culto aceitável a Deus, existe um mediador. Existe a mensagem daquele que é o verdadeiro Deus e que é capaz, ele conseguiu cumprir todos os requisitos, ele conseguiu nos lavar, ele conseguiu nos purificar, ele conseguiu remover as nossas más obras. Cristo Jesus, irmãos, é aquele que consegue nos fazer oferecer um culto agradável a Deus. Por isso, meus irmãos, apeguem-se à palavra de Deus. Igreja Presbiteriana Betel, ouvi a palavra do Senhor. Apeguem-se ao sacrifício de Cristo. Confie no que Ele fez por você. É a única esperança que nós temos. Todos os seus cânticos, todas as suas ofertas, todos os seus sacrifícios, todas as suas noites mal dormidas por uma atividade da igreja, todos os seus dízimos e ofertas depositadas nesse gasofilácio, todas as palavras que saem da minha boca nesse instante não valem de nada se Cristo não for o nosso mediador. Apegue-se com firmeza
a obra que o Senhor Jesus conseguiu completar naquela cruz. Ele sim, meus irmãos, é capaz de nos trazer verdadeira paixão, verdadeira devoção pelo Senhor. E é por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nós estamos lembrados então que a mensagem para as 7 igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, é uma mensagem para todas as igrejas. Porque basicamente o foco de todas elas, o erro de basicamente todas essas igrejas era falsos profetas, imoralidade e frieza espiritual. E eu lembro que contra a igreja de Éfeso, muitas vezes ele faz a mesma acusação que ele faz contra nós, contra você. Porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Da mesma maneira, meus irmãos, que eu desejo que você, marido, namorado, tenha pela sua esposa no seu casamento uma verdadeira emoção, uma verdadeira paixão pelo seu cônjuge. Eu também desejo que você sinta o mesmo pelo Senhor. Não abandonemos o nosso primeiro amor. Jesus é o nosso primeiro amor. A frieza espiritual que nós sentimos pode ser curada com a mensagem que Cristo aplica aos nossos corações. E que você ame, acima de tudo, de todo o seu coração, de toda a sua alma, ao Senhor Jesus, a sua palavra, e aí sim nós conseguiremos apresentar o verdadeiro culto a Deus. Que o Senhor nos abençoe e te dê paixão pelo Senhor.